Graça e paz, seja bem-vindo a mais um culto ao Senhor, um culto de louvor e adoração que devemos a Ele que é o Senhor da glória. A Ele devemos o nosso louvor, a nossa devoção, o nosso coração. É por isso que nos reunimos assim, em espírito e em verdade, para adorarmos e buscarmos ao Senhor, o Senhor dos exércitos. Damos início a esse culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E convido você que abra sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Leremos apenas os 5 primeiros versículos. Salmo 37, de 1 a 5. Salmo de Davi, que tem como título errôneo, temporária a felicidade dos perversos. Verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Isso tem sido realidade na minha vida, e eu tenho certeza que na sua vida também. O salmista Davi, o rei Davi, ele fala que a gente não deve olhar para os malfeitores e nem pelo progresso e prosperidade deles, que nós devemos olhar para o Senhor. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E como o Senhor se agradará de nós? Se vivermos uma vida que agrade ao Senhor, buscando agradá-lo todos os dias. Isso deve ser o nosso motivo do levantar ao nosso deitar, de agradar ao Senhor e fazer a vontade dEle. E temos a certeza que fazendo isso, consequentemente o verso 5 acontece: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem experimenta confiar no Senhor e entregar o seu caminho ao Senhor, tem a plena certeza que Ele está fazendo o melhor para a nossa vida. Amém? Eu convido você agora a louvar conosco com 2 cânticos e logo após nós estaremos orando ao Senhor. Cidade do nosso Deus, Santo
Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Pai amado, por tantas bênçãos recebidas, porque pudemos acordar, Senhor, hoje, estarmos com saúde, com vida, por termos uma família, Senhor. Pai, muito obrigada por tudo mesmo, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela chuva. Pai amado, venho te agradecer por tudo e te pedir, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, do mundo, Senhor, que tu venha estar com a tua mão de poder, abençoando, curando, Senhor, se assim for da tua vontade, Pai amado. Ser, Senhor, com toda a nossa família da fé, a tua igreja, Senhor, ser com cada um deles, Senhor, que o Senhor possa estar visitando cada lar nesse momento, dando conforto, dando consolo aos que precisam, Senhor, para as famílias enlutadas, Senhor, e abençoando cada um de nós, Senhor. Dai-nos um culto abençoado, Senhor, uma tarde, uma noite tranquila, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço, não porque merecemos, mas por tua infinita misericórdia, com perdão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Chegamos ao momento de consagração de vidas e bens ao Senhor. E como é bom a gente poder consagrar a nossa vida e os nossos bens. A gente está dizendo que tudo que somos pertence ao Senhor. E é muito importante na vida do cristão a gente ter essa consciência que a nossa vida espiritual, que a nossa vida material, incluindo a nossa vida financeira, pertence ao Senhor. E é muito bom descansar no Senhor, sabendo que Ele provê todas as nossas necessidades. Eu queria compartilhar com você o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 41 a 44. Você já conhece, é a oferta da viúva pobre. Eu queria
ler com você novamente. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. 2 coisas que eu queria falar para você. Que, em primeiro lugar, Deus aceitou a viúva, aceitou o seu coração. Aceitou o seu coração porque, na verdade, ela deu tudo, deu mais do que a lei pedia. E é isso que Deus deseja de nós, que é todo o nosso coração. Deus não quer ser Senhor na nossa vida em parte, Ele quer ser Senhor de nossa vida na totalidade. E outra coisa, que Deus não vê quantidade pequena, quantidade grande, Deus vê fidelidade. Aquele que é dizimista, aquele que é ofertante fiel. E eu digo para que você entenda, dízimo é bênção de Deus sobre a nossa vida. Oferta é quando Deus está extravasando a sua bondade sobre a nossa vida, e Ele faz isso sempre. Sempre Ele faz. Estamos tendo constantemente o agir e o poder de Deus sobre nossas vidas. E se você não experimentou ainda, meu irmão e minha irmã, ser dizimista e ser ofertante, você está perdendo no sentido de usufruir da fidelidade e mais ainda do amor de Deus na sua vida. Malaquias 3,10 diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medida sobre a vida de cada um. E o Senhor falando para colocar Ele à prova, dizendo: quando você me leva a sério, eu não tenho problema nenhum, porque quando você me leva a sério, eu me agrado cada vez mais de você. Isso não está dizendo que Deus vai te amar mais, que Deus vai te amar menos, não, de forma nenhuma. Mas diz que o teu coração é do Senhor. Nós teremos uma oração consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas trazidos à casa do Senhor, e nossa irmã Simone estará fazendo essa oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, Senhor, sobre a nossa igreja, porque o Senhor tem transbordado o seu amor nas nossas vidas, Senhor. Te entregamos diante do teu altar, ó Pai, os dízimos e ofertas entregues aqui na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer uma boa administração, que o Senhor possa estar com o conselho da igreja, Senhor, com as pessoas que administram, que possam, ó Pai, estar sendo abençoados, Senhor, direcionados por Ti, Senhor. Que o Senhor possa fazer multiplicar em tudo na Tua obra, Senhor. Nos direciona porque nós queremos obedecer a Ti, Senhor. Toca nos nossos corações para que possamos ser fiéis, ó Pai, sermos presentes e participantes, ó Pai, nessa área da igreja, ó Pai, da vida da igreja, de termos o compromisso de devolvermos a Ti, ó Pai, todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida financeira, Senhor. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, Senhor, e recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. Muito obrigada por todas as bênçãos derramadas sobre nós. É o que nós choramos e, mais que tudo, Te agradecemos. Em nome do Filho amado Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Amém, Senhor. Meus irmãos, chegamos ao momento de meditarmos na palavra do Senhor, e eu queria pedir para você abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses,
capítulo 3, versos 7 e 8. Filipenses 3, 7 e 8. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vou ler agora a partir da versão A Mensagem. Diz assim: as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importantes nada mais valem na minha vida, comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Em primeira mão, tudo mais é insignificante, esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar Cristo e ser abraçado por Ele. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e te pedimos que fale ao nosso coração, ministre ao nosso coração através do Teu Santo Espírito, para entendermos, Senhor, a Tua Palavra e aplicarmos em nossa vida. Te oramos assim, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esse é um texto que tem impactado minha vida e um texto que eu venho ensaiando para falar, apesar de ser um texto muito difícil. E ele vem tornando cada dia mais uma perspectiva maior do que era para mim no passado. Quando li essas palavras de Paulo, achava que Paulo falava de uma vida errada, pecaminosa que ele andava no passado. Vamos dizer, contextualizando para os nossos dias, uma pessoa que vivia nas drogas, ou uma pessoa que vivia no alcoolismo, ou vivia em prostituição, e quando conhece Jesus considerava aquilo tudo um lixo, o que para nós dentro da igreja realmente é. Mas eu aprendi que a gente tem que ler a Bíblia no seu contexto, e na verdade não é isso muito bem o que Paulo vem falando. Paulo começa a falar sobre uma coisa muito importante para mim e para você, nós que estamos dentro da igreja. Paulo está dizendo o que ele fazia antes na igreja, para Deus. Quando ele realmente conhece a Cristo, ele considera aquilo nada. Na tradução da mensagem, considera lixo. Porque o que na verdade Paulo falava é que antes de conhecer Jesus, ele vivia uma vida que se entregava à lei, a cumprir a lei e a fazer o que era correto segundo a lei. Mas na verdade ele tinha uma performance espiritual muito boa, mas ele não conhecia Jesus. E para a gente entender melhor o que eu estou falando, é preciso ir em Colossenses e voltar um pouquinho mais. Quando ele fala aos Colossenses, ele está dizendo assim, a partir do verso 4, acompanha comigo, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele está dizendo, bem que eu poderia confiar na minha vida antes de ter encontrado com Jesus. E ele continua, se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele chega a ser um pouco orgulhoso, um pouco soberbo, né? Paulo dizer que se alguém olhasse para a vida dele antes de conhecer Jesus, ele tinha todos os motivos de se orgulhar. Por quê?
E vamos ver se ele tem razão. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Circuncidado ao 8º dia. O que isso significa, circuncidado ao 8º dia? Que ele cumpriu a lei. O pai dele levou ele à igreja e fez o rito de inclusão no povo judeu, que era o quê? A circuncisão. Se fosse hoje em dia, seria o quê? Nasci na igreja. Meu pai me trouxe pequenininho na igreja, fui batizado na infância. E é isso que Paulo está dizendo. Eu, desde pequenininho, estou na igreja e estou servindo a Deus. E ele começa continuando. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. O que ele está dizendo? Quer saber mais da minha vida? Para você saber se eu posso ou não me orgulhar? Olha para a minha vida. Meu pai me trouxe pequenininho. E meu pai já servia a Deus. E sabe o meu avô? Meu avô também servia a Deus. Sabe meu tataravô? Também servia a Deus. Puxa toda a minha linhagem, vai bater lá em Israel, Jacó. Estou lá, minha linhagem é toda uma linhagem. Sou descendente da tribo de Benjamim, é isso que ele está dizendo aqui. Vai bater lá em Jacó, a descendência de Paulo, dizendo para o povo de Filipenses, olha, eu posso me orgulhar. Eu tenho o que a gente poderia dizer pedigree de crente. Eu tenho nas minhas veias aqui uma veia cristã, não naquela época, mas uma veia de judeu, uma veia que segue a tradição. E ele diz aqui ainda mais, quanto à lei fariseu. Você tem ideia do que é ser fariseu? Fariseu era o povo mais correto frente à lei. Se fosse na linguagem de hoje, seriam os beatos, né? Que muitos chamam aí, rato de igreja, está sempre dentro da igreja, querendo servir, querendo fazer a obra de Deus. Para você ter ideia, a lei pedia que jejuasse uma vez ao ano. O fariseu jejuava uma vez por semana, para não cair no erro de esquecer de jejuar. Eles eram excessivamente zelosos quanto à lei. E ele diz assim, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele está dizendo, eu não me orgulho disso, de ter perseguido a igreja do Senhor, mas eu fiz com boa intenção em cumprir a lei. E ele continua, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Imagina alguém falar assim, pega aí o código da lei, vê tudo que tem na lei. Você não pode olhar para a minha vida que você não vai encontrar nada de errado. E Paulo chega e diz no verso 7, mas isso para mim não vale mais nada, quando eu contemplei a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está dizendo, quando eu tive a experiência de conhecer Jesus e dedicar a minha vida àquilo que eu achava importante, essa performance religiosa, esse pedigree de crente que eu tinha, eu considerei tudo nada, porque nada disso vale frente ao conhecimento de Cristo Jesus. Ele está dizendo que precisa conhecer Jesus. E isso vem falar muito ao nosso coração e muito em nossos dias, como estamos encarando a nossa vida cristã, como estamos levando Jesus, se estamos colocando Jesus no seu patamar de primeiro lugar na nossa vida, ou estamos colocando Jesus de forma mediana, não, eu vou fazer outras coisas, se der tempo, se eu puder, eu faço alguma coisa para Deus, eu sirvo, eu oro, eu busco, e a gente começa a perceber que será que Jesus está realmente em primeiro lugar em nossa vida? Há uma frase de C.S. Lewis, um escritor que eu gosto muito. Ele diz assim, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância, e se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser,
é de moderada importância. Qual o valor que Cristo, a gente pode botar em vez de cristianismo, botar Cristo. O Cristo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Não podemos levar Jesus mais ou menos a sério. É que Paulo diz, quando conheci Jesus, tudo se tornou insignificante. O fato de conhecer, de ver, de estar, de experimentar a presença de Jesus na minha vida, me mostrou que ser abraçado por Ele é a melhor coisa e nada é mais importante do que Jesus. E viver uma vida até que Cristo importe e nada mais importe é o caminho que nós precisamos seguir. Nós temos que entender que a intensidade da nossa busca deve ser total. Quando Jesus pergunta qual é o grande mandamento, nós entendemos que o próprio Cristo responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É de todo, não é em parte. Deus nos quer totalmente. O todo é a palavra-chave. E aí vem uma pergunta muito interessante: por que nós fomos criados? Para que fomos criados? A gente vai em Atos capítulo 17, a gente vai encontrar lá em Atos 17, 24, a gente vê Paulo em Atenas, e reunido em Atenas, falando do Deus desconhecido, de um altar, uma cidade altamente politeísta, onde buscavam deuses e mais deuses. Havia um altar lá ao Deus desconhecido. Paulo usa essa brecha para falar do Deus vivo e verdadeiro. E no verso 24 ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Eu acho muito bonito que Paulo está dizendo aqui que fomos criados, o Deus que fez tudo, de uma vez fez toda a raça humana. Para quê? Para buscarem a Deus. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. E é interessante a gente quando pecamos, nós temos que entender que fomos afastados de Deus. Caiu uma cegueira espiritual em Adão no momento que ele erra, que ele peca. Mas Deus não quis ficar longe da humanidade. Deus deu uma possibilidade. É muito interessante a gente pensar quando a luz acaba, né? Quando a luz acaba, a gente pensa logo em achar uma vela. Isso com a minha idade eu busco vela. Os jovens agora põem a mão no telefone, puxa o celular e acende a lanterna do celular. Mas a gente procura alguma coisa e vai tateando até poder achar. E é interessante que a gente vai na busca. E Paulo está dizendo aqui: buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele está dizendo que Deus se torna perto da gente, para que mesmo no nosso pecado, no nosso erro, quando vemos Jesus, quando encontramos Jesus, possamos encontrá-lo. Deus quer ser achado por nós. E fomos criados para buscarmos ao Senhor. Mateus 6,
33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É preciso a gente se entregar, buscar, entender que fomos criados para isso, para buscarmos ao Senhor. Nós precisamos para isso, meu irmão e minha irmã, precisamos voltar ao primeiro amor. E para isso, eu gostaria de ir com você em Apocalipse 2, quando João recebe a mensagem de Jesus Cristo, falando à igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 2-5, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Essa palavra que o Senhor envia diz a uma igreja, e é interessante a intensidade que Jesus diz à igreja de Éfeso, que ele, olha, eu conheço as tuas obras, e ele vai mais, conheço o teu labor, ou seja, conheço o teu trabalho, uma igreja que trabalha, uma igreja que produz obras, conheço que é uma igreja perseverante, que não desiste, e que não pode suportar os homens maus, que botou para fora da igreja aqueles que estavam se fazendo de falsos apóstolos. Mas Jesus vira para aquela igreja e diz: mas eu tenho um problema com você, que abandonaste o primeiro amor. Aquela paixão, aquele amor que você tinha por mim, você deixou esfriar. E Jesus fala assim: lembra-te, pois, de onde caístes. E eu acho isso de uma delicadeza de Jesus com a igreja. Que Jesus está falando para a igreja: lembra, tenta sentir o momento que você caiu e tenta sentir o amor que você sentia por mim, lá onde você caiu. Lembra como você me amava, como você me desejava. Não era performance apenas, era busca, era entrega, era a vontade de estar comigo. Lembra-te. Jesus está chamando a igreja a renascer dentro dela o sentimento de amor que ela tinha por Ele. É como Jesus estivesse falando para a igreja: eu quero você do meu lado, me amando de novo, não só trabalhando para mim, mas trabalhando com amor, com vontade, com zelo. E é muito bonito a gente ver essas palavras de Jesus. Eu queria terminar com uma ilustração do marido e da mulher que chamaram o pastor por causa de uma briga conjugal. E o pastor chegou à casa do casal e perguntou: o que está havendo? Aí o marido vira e fala: essa mulher aqui está reclamando porque eu fui ao supermercado com ela. E falou que ela vive me pedindo para ir no mercado. Eu resolvi ir. E quando eu vou, ela brigou comigo. E o pastor vira: é verdade, ele foi com você satisfazer a tua vontade. E a esposa: eu posso falar, pastor? Na verdade, eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele quisesse ir. Eu não queria que ele fosse para ficar reclamando. Eu queria que ele quisesse ir para ter a minha companhia. E talvez seja isso que esteja faltando para cada um de nós.
estar com Jesus simplesmente pelo fato de ter a sua companhia, de colocar Jesus como seu melhor amigo, em primeiro lugar, de manhã, acordar e dar um bom dia Jesus, muito obrigado por ter velado a noite toda e cuidado de mim, muito obrigado, Senhor. E a gente pensar que o primeiro pensamento que nós temos do dia vai para Ele, pensar que antes de tomarmos decisão, podemos em oração consultá-lo, pensar em dividirmos realmente a nossa vida com esse Jesus que é tanto amor, por esse Jesus que exige a nossa entrega total a Ele, de amor, de devoção, de vida e adoração, para esse Jesus que Paulo considerou tudo nada frente ao conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Que a gente consiga colocar o nosso coração todo, completamente, e amando Jesus em sua plenitude. Talvez a gente não consiga, é uma grande caminhada, mas que esse seja o nosso alvo para onde nós caminhamos. Por isso que o apóstolo Paulo termina, diz: prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Amém. Chegamos ao momento final do nosso culto. E agora nós estaremos orando e abençoando o povo de Deus. Senhor, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar aqui na tua casa, celebrando a ti o culto, Senhor, e de todo o nosso coração esperamos que o Senhor aceite, que o Senhor receba nos mais altos céus as orações, os cânticos, a palavra, a meditação, tudo, Senhor, que nós estamos oferecendo a ti. Perdoe os erros, as faltas, mas te pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja sempre em chamas pela tua presença, pela tua vontade em nós, para que possamos, Senhor, viver uma vida que agrada o teu nome. Abençoa-nos, dê uma semana de paz, uma semana que onde colocarmos os nossos pés, Senhor, seja um lugar de bênção, Senhor, porque a tua presença está conosco. Guarda-nos, proteja-nos, e é assim que nós oramos, no nome de Cristo Jesus. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo repousem, irmãos e irmãs, sobre o coração de cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém.